A pergunta que fica desse livro é: foi o motivo que o principal enlouqueceu no final desse livro? Quando eu li o livro do Quincas Borbas, né, que é e vi a retratação de como é que ele foi ficando no final, eu realmente fiquei sem entender quais eram os reais motivos de ter acontecido aquilo, da loucura ter acometido o principal. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo, né, que eu estou trazendo aqui, fazendo uma análise do que eu consegui compreender e do que eu vi sobre algumas literaturas, né? E no caso, o livro de hoje é o Quincas Borbas, tá? O Quincas Borbas é um livro de Machado de Assis. E para quem não leu, ele se retrata no seguinte: é, tem um professor chamado Rubião, que é um humilde, e ele herda uma fortuna do Quincas Borbas, que é o principal, que ele é um filósofo meio excêntrico, né? Então o Rubião, de repente, fica rico. E ele perde completamente o chão, literalmente. Depois que ele fica rico, ele muda de cidade, tem que lidar com várias coisas. Uma das coisas é o cachorro de Quincas Borbas, que também se chama Quincas Borbas, né? E nesse meio tempo ele se apaixona por uma mulher. E essa mulher é a mulher de um amigo, né? E a sua vida começa a ficar um pouco tumultuada. Vamos lá. Primeiro, o que ficou de dúvida, né? O Bião, ao final do livro, ele começa meio que enlouquecer, né? Todo mundo acredita que ele enlouquece por conta do dinheiro e, né, ganhou muito e em algum momento ele começa a perder e não saber realmente o que faz. Mas e se for o contrário? Se não foi o dinheiro? Se ele desaba quando ele não tem o amor dele correspondido, que nem mesmo o dinheiro poderia comprar esse amor ou que poderia trazer esse amor para ele. Machado de Assis mostra que a riqueza, e pelo menos nesse livro, na minha visão, que a riqueza é uma forma de ilusão, né? E o amor não correspondido é uma ferida muito mais real do que não ter dinheiro, né, em si. E tanto é que o principal, ele não se casa, né? O Rubião, ele não se casa ali no livro. Mas por que que Rubião não se casa? E aí que está o pulo, né? Que eu percebi, pelo menos, né? O pulo do gato, como a gente poderia dizer. É que Rubião não queria qualquer mulher. Ele queria uma só. E era justamente aquela que ele não conseguiria, aquele que ele não conquistaria. E claro que o Machado de Assis acaba sendo um mestre, né, em criar esses personagens que idealizam paixões impossíveis, né? Como a gente tem aí o exemplo do Bentinho e da Capitu, e a gente tem aí também alguns outros exemplos em outros livros de Machado de Assis. Mas por quê? Por que que esse esse desejo por algo proibido é tão grande, né? E ainda acontece na sociedade de hoje em dia, né? Muito. Essa paixão proibida, né, que Machado de Assis nos traz, tanto em Dom Casmurro, que ele retrata muito bem o ciúme, né, ali, e é um pouco da possessividade em alguns momentos. E ele também retrata em outros livros dele, né, sobre o tédio e a loucura em Quincas Borbas, né? Mas uma coisa que eu percebi lendo pelo menos esses três principais do Machado de Assis que eu já li, né? Quincas Borbas, Dom Casmurro e as Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu percebi muito que as paixões que o Machado de Assis nos traz acabam sendo meio desequilibradas, né? Mas ele nunca critica esse amor. Ele mostra o que, que a sociedade acaba fazendo com esse amor, que acaba se transformando em uma obsessão, em uma posse, ou às vezes até mesmo em uma farsa, né? Quem sabe? Ali nesse livro do Quincas Borbas também, tem uma coisa que mostra no começo que eu, na realidade, eu fiquei um pouco
em dúvida sobre qual era a visão real sobre esse tal de humanitismo que ali retrata, né, que o Quincas Borbas, o filósofo, né, traz isso e em algum momento ele começa a falar a seguinte frase: "Ao vencedor, as batatas". E até hoje eu ainda não consegui compreender exatamente o que ele queria dizer com isso. Eu não sei se essa filosofia que ele traz é séria ou se é uma sátira, né? Mas o Rubião acaba acreditando nela e acaba perdendo o que ele tinha de mais importante, né? Então acaba sendo algo que nos demonstra que uma filosofia criada nova precisa de uma compreensão maior do que simplesmente a gente pegar uma frase e levar ela ao pé da letra, né? E assim como, né, Rubião não é um caso muito raro de pessoas que se perdem, né, por não saber lidar, às vezes, com o que acontece a ele ou de como as pessoas tratam ele, a gente vê que muitas outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, também ainda se perdem, né, por não saber lidar com as frustrações que acontecem em nossas vidas, né. Eu sei que, né, todo mundo, cada um tem a sua visão sobre como é uma leitura, como é um determinado livro ou de determinado assunto, mas a minha visão é sempre de que eu posso aprender algo com aquele livro. Eu sempre tento tirar algo de útil ou algo de bom de qualquer livro que eu leia, não interessa qual ele seja, né? Eu sempre tento pegar alguma informação importante, alguma coisa que eu possa utilizar em algum momento. E todas as vezes que eu for trazer algum livro, que eu for falar sobre algum livro, que eu for, relatar o que eu vi ou o que eu compreendi de um livro, eu sempre vou trazer isso. É claro que vão ter dúvidas, é claro que vão ter visões diferentes, mas eu sempre tento trazer o que eu acredito para vocês, para realmente eu ser verdadeiro, né, quanto a isso. Até porque quando a gente trata da literatura, cada um tem um gosto e um interesse mais forte, né? E o interesse é por aprender. Não interessa qual seja o tipo de livro ou o modelo de livro, mas eu quero aprender alguma coisa, tirar algo de útil de tudo. E se você gosta de vídeos como esse, se você gosta de assuntos, né, relacionados à literatura, escrita e tudo mais, eu peço que você siga aí o meu canal, curta os vídeos, né, acompanhe aí os vídeos que eu vou fazendo, que eu sempre vou trazendo algum assunto. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta. E você acha que Rubião enlouqueceu por amor, dinheiro ou pela pressão de ser quem ele não era? Comenta aqui embaixo qual que é a sua visão sobre isso.